Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no meu curso então que eu fiz de elétrica residencial, eu comecei falando sobre a montagem do quadro. E aí pessoal, eu fiz então, comecei com um quadrinho bem simples. Vocês se lembram que era só uma madeira e eu tinha lá dois trilhos DIN e eu tinha lá então a montagem do DPS, o o disjuntor e o DR, certo? Na primeira parte lá então eu tinha lá disjuntor geral, DR e DPS, esses três dispositivos, né? No primeiro trilho DIN. E depois eu tinha os circuitos abaixo. Bem simplesinho, bem fácil para o aluno entender. Para o aluno entender, porque se eu colocasse um quadro complexo desse daqui lá, muitos iam se assustar. Tudo bem? Muitos iam se assustar. Então, vamos comentar sobre esse quadro aqui então, ó. Então, nessa parte de cima aqui, quem é que eu tenho? Eu tenho o disjuntor geral. Disjuntor geral que está aqui. Desse lado aqui, pessoal, eu vou colocar o meu DR. E aqui do outro lado eu vou colocar os DPS. Então, são 3 DPS, certo? Aqui eu não preciso do neutro, vou colocar 3 DPS aqui só, tá bom? Sistema TNS, aterramento TNS, não preciso do DR, eu preciso do DR quando eu tenho TT, ok? Então vamos entender aqui então, ó, a energia está chegando por aqui, ó, está passando por aqui, está entrando, ó, eu tenho 3 fases entrando aqui por baixo. Lembrando que o disjuntor geral ele não tem polaridade, então eu posso alimentar tanto embaixo quanto em cima, não tem problema nenhum. E aqui ficou mais fácil para eu alimentá-lo por aqui, beleza? Aqui em cima então eu vou ter um barramento trifásico, onde eu vou alimentar as 3 fases aqui então do DR, e aqui do lado do DR eu vou ter aqui o neutro, ó. Certo? Já vou falar do neutro daqui a pouco. Aqui do lado eu vou ligar o neutro. E do outro lado aqui então eu vou ligar quem? Ó? Os 3 DPS. Ok? 3 DPS aqui do lado. Beleza? Tranquilos? Aqui embaixo do DPS então eu faço um curto-circuito e jogo para o barramento terra. Ok? O barramento terra, vamos falar dele agora. Como é que ele vai ser ligado então? Para a gente entender esse terra, a gente tem que entender essa parte aqui, ó. Ó, o que está acontecendo aqui então? Eu tenho um neutro que está vindo aonde? Lá do padrão. E ele está ligado aonde, pessoal? Olha só. Vejam que eu tenho aqui, ó, um conector. Eu tenho um conector que parece um split bolt. Parece um split bolt. Ele é um pouquinho mais robusto, né? Vamos chamá-los de split bolt, tá bom? Chamá-los de split bolt. Esse split bolt aqui, então, ele está ligando quem? Está conectando quem? Ó? Esse azul a esse cabo aqui de cobre nu. Onde é que esse cabo de cobre nu está ligado? Veja que tem esse eletroduto amarelinho. Ele está ligado aqui embaixo, pessoal. Aqui embaixo, que é quem? Ó? Que é o meu BEP. Essa casa ela não tinha aterramento. Ela não tinha aterramento. Então, eu fiz como? Peguei lá a parte do baldrame, foi quebrado tudo, né? Uma parte para eu acessar as ferragens. E quando eu acessei lá a ferragem, o que, que eu fiz? Eu soldei uma barra de R-bar. Esse R-bar é aconselhado, então, soldar na estrutura do baldrame enquanto a casa está sendo construída, né? A parte do baldrame. Beleza? Então eu soldei lá, subi com ele na parede e fiz a conexão, a caixinha de inspeção para o BEP. Para o BEP, né? Ó, lá é a caixinha de inspeção, então subiu esse cabo de cobre nu e aqui eu fiz o meu BEP, que é o barramento de equipotencialização principal, onde eu peguei esse neutro aqui, ó, e juntei com quem? Com o aterramento da casa. Tudo bem até aí? Fiz então com o aterramento da casa. Depois, um pouquinho mais para frente, eu coloquei essa
essa abraçadeira aqui, ó, eu fiz a conexão então de quem, ó? Do cabo azul, que agora ele vai ser o neutro, porque até então aqui, ó, ele era o PEN, ele era o neutro e como esse neutro é aterrado lá no poste, então ele é parte neutro e parte proteção, então ele é o PEN. Quando ele chegou aqui que eu juntei então com o aterramento da casa, né? Nesse BEP aqui eu preciso separar, então. Como que eu separo? Com esse cabo azul aqui, ó. Esse cabo azul, ele está vindo para onde? Ele vai vir aqui para o DR. E quando ele sair, ele passar pelo DR, daí sim ele vai vir para um barramento neutro. Esses cabos azuis que vocês estão vendo aqui, então, que é do circuito de iluminação, eles serão ligados nesse barramento neutro. Certo? Daqui, desse cabo de cobre nu, eu preciso também ligar quem? Ó? O meu barramento de terra, daí, ó, o meu barramento de terra, onde eu vou ligar todos esses cabos aqui de proteção, esses verdes, vão ser ligados ao barramento, inclusive o cabo verde que vai sair aqui então, ó, do DPS, que vai ficar nesse lugar aqui, ó. Vai fazer um curto-circuito então embaixo dele e vai ser ligado ao DPS. Tudo bem? Bom, então vamos continuar aqui então, ó. Nessa parte aqui que vocês estão vendo esses 3 conectores ou terminal genérico, quem será ligado a eles? Ó, os cabos que vão sair do DR. Vão sair do DR e vão ser ligados aqui para alimentar todos esses disjuntores aqui, ó. E esses 3 aqui, ó? Esses 3, então, ó, eu vou pegar essa energia que está aqui, ó, e vou trazer para onde? Para cá, ó, para eu alimentar todos esses barramentos, todos esses disjuntores aqui, ó. E aí, o que é que eu fiz aqui, então, ó? Eu peguei essa fase, que eu vou chamar de R, como é um circuito trifásico, um sistema trifásico, então, eu tenho RST. Eu coloquei aqui, então, no R e coloquei no T. Acabou, né? E se eu continuar, então, o que, que eu vou ter o próximo aqui, ó? O próximo polo aqui, ó, vai ser o R e esse polo vai ser o S. Bom, então agora eu fiz o meu dimensionamento como R, T e S. Eu não fiz R, S, T para não ficar muito junto aqui, ó. Como os cabos são grossos, cabos de 35 milímetros, fica muito ruim para eu fazer essas curvas aqui, ó, muito pertinho. Parece fácil, mas dá trabalho pra caramba. Então, resolvi espaçar um pouco mais para eu ter espaço, né? Eu posso jogar eles por aqui, ó, ou posso jogá-los aqui por baixo, ó. Eles vão ter que passar por aqui, ó, e entrar no outro quadro que está aqui do lado. Ou então, eu vou ter que fazer uma abertura aqui, ó, aqui por baixo, para esses cabos virem para cá. Eu já vou mostrar que tem um outro quadro aqui do lado para vocês verem. Tudo bem, pessoal? Entendido até aqui? Então vejam que não é tão simples assim, né? Eu comecei então bem simplesinho, que é para não assustar. Quando o aluno chegar então e ver um quadro desse tamanho aqui, né? Ele não vai então temer, porque a mesma ideia, é a mesma ideia. Se você aprendeu a montar o quadro no mais fácil, quando você chegar aqui, você também vai conseguir, né? Qual que é a grande questão desse quadro aqui, então? Ó? Dimensionar os circuitos da maneira correta, certo? De iluminação, 10 amperes, circuito de tomada que tem de 10, tem de 16 amperes, ar-condicionado, 10 amperes, chuveiro aqui, ó, 40 amperes, curva B, certo? Então, a grande questão aqui, ó, é dimensionar os disjuntores e os cabos de forma correta. Tudo bem? Agora, vamos passar para o outro slide ali, para a gente falar, então, desse quadro aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, aqui do lado, aqui embaixo, né, eu vou ter que fazer uma passagem. Por quê? Porque eu preciso também alimentar esse quadro aqui, ó. Aqui também eu preciso ter 3 terminais genéricos para eu alimentar essa parte aqui, ó.
E depois eu coloco mais 3 aqui, que é para eu pegar essa alimentação daqui, ó, e trazer para esse barramento. Aqui, ó, serão colocados então os demais disjuntores. Certo, pessoal? Aqui em cima, olha só o que vocês estão vendo aqui. Esse azul é cabo de rede, pessoal. Como não fui eu que dimensionei esse quadro aqui, né? Não deu para tirar esses cabos aqui, ó. Então, ó, esses cabos de rede já foi feito um furo aqui. Aqui do lado vai ser colocado uma caixinha então para o switch. O switch não pode ficar aqui dentro, pessoal. Não pode ficar aqui dentro. Tudo bem? Então, e aqui, ó, preciso também ter um barramentinho terra aqui, ó, e um barramentinho neutro, né? Para eu poder, então, fazer a equipotencialização, certo? Todo mundo ligado, todo o terra, então, ligado ao BEP, ao barramento de equipotencialização principal. Tudo certo, pessoal? Então, ó, não é preciso ter medo. Não é preciso ter medo, é preciso só ter paciência para fazer um serviço bem feito, que dá bastante trabalho. Agora, voltando aqui, ó, nesse quadro, eu estou pensando, estou trabalhando aqui as minhas ideias para eu melhorar isso daqui, ó. Melhorar isso daqui. Estou tentando buscar um equipamento de cobre, alguma barra de cobre que eu consiga substituir isso daqui, alguma coisa mais prático, porque parece que não, mas fazer essas voltinhas aqui, ó, dá muito trabalho, então eu estou pensando em alguma coisa mais prático, para poder ser mais rápido e, é claro, não perdendo a segurança, né? Aqui vocês podem ver que é um trabalho bem artesanal mesmo, bem artesanal. Fica bonito? Fica, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E aqui também, ó, foi essa opção que eu consegui encontrar. Foi essa a condição, então, que eu consegui encontrar para eu fazer esse BEP e aí fazer a ligação, então, né? Logo, logo eu vou terminar esse quadro aqui e fazer, então, aqui a ligação do neutro, a saída dele aqui, daí sim um barramento puramente neutro, o DPS desse outro lado aqui também fazendo um curto-circuito ligando ao barramento terra. Então tem bastante trabalho nesse quadro aqui ainda para ser feito. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, deixando bem claro, né? A gente começa sempre do mais simples até a gente chegar no mais complexo.